Fly high, let the earth teach. Olá, começa agora mais um Conexão Cósmica. Eu sou a Carol Carvalho. Eu sou Ana Toledo. Um programa que tem o intuito de trazer um pouco de conhecimento para ajudar vocês em casa a encontrar a felicidade e a paz interior. E hoje o tema do nosso programa é filhos especiais. Filhos especiais, aqueles filhos que nasceram com algum probleminha, né? Algum tipo de deficiência mental ou física e que acabam se tornando, assim, para alguns pais, uma preocupação a mais, né? E para outros, uma estrela, né? A luz da vida deles. E é bem isso que a gente veio tratar, né, Ana? A diferença desse tratamento dos pais com esses filhos que são especiais, seja qual for o problema que esse filho, que entre aspas um problema, né? Que ele venha para a Terra e... Porque, assim, na verdade, todo mundo nasce com um propósito, né? Se você tem um filho especial, se essa criança veio especial, esse ser veio, é porque realmente ele precisava ser. E aí é uma lição, às vezes, para o próprio indivíduo ou para os pais mesmo, para a família, né, Ana? O curioso é assim, né? A gente sempre ouve relatos de pessoas que, eu quando soube que meu filho ia nascer com algum tipo de deficiência, eu chorei, eu sofri. E aí, depois, com o tempo, com a convivência, aquela criança acaba se tornando tão especial mesmo, né? Na vida desses pais. Eu acho até legal, né, esse termo que se passou a ser usado, né? Porque a gente falava antes muito em filhos deficientes, e agora os especiais, porque, na verdade, eles são seres muito especiais mesmo. Especiais mesmo. Né? Eles têm a genuinidade dentro deles, tem essa questão da verdade muito intensa, não tem parece que eles não ficam poluídos pela sociedade, né? Deus é muito perfeito, né? A partir do momento em que ele coloca na vida das pessoas uma criança especial, tem um propósito para aquilo. E com certeza esses pais vão saber conviver com aquela situação e o que é mais legal, né? Vão acabar até adquirindo um certo carinho diferenciado e aquela criança com certeza vai iluminar a vida desses pais de uma forma muito diferente. Sim, todo ser que é especial, quando ele chega num ambiente, por mais que seja fora do ambiente familiar dele, as pessoas acabam tendo uma atenção diferenciada também. Verdade, né? verdade. Então, assim, eu acho que é legal também a gente bater na tecla de tirar o preconceito, né, disso. Seja o que for, dá um outro problema mental ou então uma questão física mesmo, cabe a nós, humanos, olharmos para esse ser de maneira que, não diferente, tá? Eles são iguais a gente, sentem igual, são feitos da mesma matéria que a gente, então não tem que ter discriminação, ao contrário, tem que ter uma benevolência com relação a eles, ajuda e respeitar o ser como ele é, o indivíduo como ser inteiro, do jeito que ele é. Ter compreensão de que eles estão aqui por um motivo. Exato. Ou para que os pais se aperfeiçoem, ou por um aperfeiçoamento próprio. Os pais vêm com aquela missão, né, Carol? Você que é especialista no assunto. Aquela missão, né, de ajudar aquele ser a evoluir. Sim. Existe um propósito. Isso Sim. que as pessoas têm que compreender, né? Então, isso é muito curioso, né? Porque, assim, às vezes, as famílias, elas são muito rígidas, elas têm um formato, assim, de pensamento muito quadrado, que, não, isso aqui, e saiu daquele quadrado e fala, não, isso aqui é errado para mim, então isso não funciona. Estar fora do padrão não significa que não é normal. Estar fora do padrão não significa que é errado. Exato. É só diferente. Exatamente. E a gente tem que entender que todos nós somos diferentes. Então, na verdade, não existe uma diferença. Né? Se você for parar para pensar, todo mundo é um pouquinho diferente. Sim, todo Ainda mundo. Bem, né? Já pensou graças a Deus. Graças a Deus. Assim, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho, tá? Pela visão espiritualista, por que isso acontece. Muitas vezes a gente olha para seres, quando eles têm a capacidade mental intacta, tá? A gente olha por um lado que ele tem que ter um aprendizado na vida, porque assim, a gente teve muitas vidas. Nós somos seres
que estamos aqui já há muito, muito tempo. Não E é porque é criança que não é um espiritual. Às vezes é mais velho do que os pais, né? Sim, sim. E aí, às vezes, ele precisava aprender uma determinada lição e que ele não estava conseguindo. Então, ele mesmo escolheu. Então, assim, eu preciso aprender isso. Então, eu preciso aprender a aceitar a ajuda de uma outra pessoa, por exemplo. Então, ele nasce deficiente. Ele é um cadeirante, por exemplo. Porque ele vai ser obrigado a aceitar, aprender que a vida funciona em sociedade, que as pessoas precisam de uma das outras, porque quem pensa que isso não acontece está completamente enganado, que nós somos uma rede energética. Um depende do outro. Um depende do outro e um é o outro, porque todos nós somos um. Então, se somos um, todo mundo é um. Então, assim, a gente está sempre dependendo, tá? Então, assim, o que a espiritualidade prega bastante é que quando você tem a faculdade mental intacta, normalmente o aprendizado é para aquele ser. Obviamente, a família também vai ter um aprendizado com relação a isso. Porque vai participar da situação, né? Sim. Quando o ser já nasce com a faculdade mental fora, que a gente fala que, assim, ele já vem de outra maneira, e ele não tem uma deficiência física, ele tem uma deficiência mental, normalmente esse aprendizado é mais para a família, para os pais, né? Aí vem quebrar preconceitos, obviamente para o ser também, tá? Mas alguns seres, inclusive, eles falam, eu vou nascer assim, ele se dispõe a nascer dessa maneira para poder ajudar a evolução daqueles entes queridos, que são os pais, que normalmente a gente já conhece de outras vidas, né? Sim. As famílias, elas não são... Não são conhecidos novos, né? Não são. A gente nasce na família porque tem alguns problemas para serem tratados, ou então alguns resgates para serem resolvidos, ou então só por amor, né? Exatamente. Que é o caso desses seres. O puro amor, né? O puro amor, que fala, eu vou fazer isso, pode ser que eu sofra, ok, mas eu sou forte o suficiente, eu vou fazer para poder ajudar. Porque é aquilo que a gente falou no programa passado, né? Nós dependemos da evolução do outro. Nós somos uma cadeia. Somos todos filhos da mesma fonte. Exato. Então, né? Todos da mesma fonte. Se a gente evolui e o seu vizinho, o seu pai, sua mãe, seu filho, que seja, não evolui, você não evolui junto. Um depende do outro em todo momento. Agora, o que eu acho interessante a gente ressaltar aqui é que a pessoa não é a matéria. Isso é mais do que provado, né? O ser humano, o ser não é a matéria. A matéria é onde está instalado o verdadeiro ser. E tem uma forma, a gente sempre gosta de citar casos, né? E de dar exemplos, porque isso faz a gente ver que o que a gente fala aqui, embora alguns coloquem como sobrenatural, é verdadeiro. Então, eu vou citar para vocês um caso. Hoje não tem o seu tropeço e a dona topada, não. Hoje a gente vai conversar. Eu vou contar para vocês eu gostaria que vocês pesquisassem na internet. Eu vou até ler aqui o nome dele. Ele é um chinês. Não, ele é japonês, acho. O nome dele é Nobuyuki Tsuji, com 2 Is no final. Nobuyuki Tsuji. Se você escreve de qualquer jeito, que aí o doutor do Google corrige, né? Esse menino, com 2 anos de idade, ele começou a tocar piano. Começou a tocar Jingle Bell com 2 anos de idade. Com 7 anos, ele já havia ganho um prêmio. Compositor, pianista. Com 13 anos de idade, ele já tocava com a Orquestra Sinfônica do Japão. Esse menino é cego e sofre de síndrome de Down. Agora, como é que um menino que é cego de nascença e sofre de síndrome de Down é capaz de tocar, realizar tanto, concertos, né? De uma forma, assim, absurdas. Assim, quem conhece música, quem conhece piano, ele toca em nível Arthur Rubinstein, é uma coisa fora do normal. Agora, como que ele consegue, com todas essas deficiências? Porque ele não é a matéria deficiente. Sim. Ele é muito mais do que isso. O espírito dele é puro. O espírito dele não é deficiente. Perfeito. Não existe espírito deficiente. Uhum. A maior prova é essa. Faço questão que vocês entrem na internet, que vocês procurem esse menino. Ele realmente é fora do normal, assim, né? Fora de tudo aquilo que você espera. Dando concerto nas maiores salas do mundo, com toda a perfeição que se pode ter de um pianista. Um garoto, ainda novo,
cego e com síndrome de Down. Porque o espírito dele não é doente. Eu acho que aí vale também, é legal ressaltar que, assim, como ele sabe tocar, ele trouxe isso, ele aprendeu a tocar em outra vida. Com certeza, né? ele já então, tem isso o aí conhecimento. prova, né, que nós não somos essa existência, né? Porque o espírito não tem essa vida, aquela Não. vida. O espírito não tem tempo, Ele o espírito não tem espaço. O espírito é puro, o espírito é a real essência do homem. Sim. E ali está todo o conhecimento. Você não perde conhecimento quando você Não. muda de vida. Não, você fica, às vezes você acaba esquecendo, né? Porque a gente fala que quando a gente nasce, a gente escolhe algumas ferramentas. As ferramentas mais necessárias que a gente vai precisar para poder aprender o que a gente se dispôs a vir aprender nessa vida. E por isso tem várias vidas, né? Porque nós somos seres perfeitos, mas que esquecemos da perfeição, infelizmente. Nós nos afastamos da fonte geradora dessa perfeição. Exato. Né? E aí, assim, a gente escolhe. Então, nessa vida eu vou aprender a ser bom, a ter caráter, a dividir. Então, eu vou precisar dessa ferramenta. E aí, a gente acaba trazendo. Não quer dizer que você não tenha as demais. Hoje eu não sei tocar não seja piano. Quem é você. Mas pode ser que eu saiba. Não, existem casos de pessoas que voltam de coma falando outros idiomas. Sim. Ou com conhecimentos que a pessoa nem sonhava que tivesse. Desbloqueou, né? Apenas isso é uma coisa muito legal, né, Ana, de falar. Porque a gente já está comprovado na ciência. A gente tem uma área do cérebro que ninguém sabe o que tem ali. Exatamente. É totalmente desconhecida. E para os espiritualistas, é ali que ficam todas as nossas memórias que a gente não sabe, não tem consciência, tá tudo no inconsciente. O homem é muito, muito mais e muito perfeito. além. É a perfeição pura. Mas voltando, a sua essência é a perfeição pura, né? Voltando ao nosso tema, né, dos filhos deficientes, assim, eu acho que vale bastante falar com um pouco... a gente tem uma onda agora da questão da microcefalia, né? Que tá por vindo, conta do Zika vírus. Isso. Né? Que tá vindo a falar com essas mulheres que tiveram diagnóstico para que elas não se sintam desprivilegiadas, não se sintam amarguradas, não se sintam tristes, tá? Existe um propósito. Existe um propósito, tudo tem um porquê. E a gente não carrega algo se a gente não tem capacidade para carregar. Deixa eu só fazer um parênteses, isso não quer dizer que a mulher grávida não tenha que passar repelente ou evitar o Zika vírus, ok? É lógico que tem que ser evitado. Mas se você passou por isso, e se você vai dar à luz a uma criança que está com microcefalia, ame-o da mesma forma que você amaria se ele não tivesse a microcefalia. Porque ali existe um espírito inteligente, puro, perfeito e que precisa do seu amor. Muito. Nossa, eu sou encantada, particularmente com as pessoas que têm Down, né? Eu acho que eles são seres divinos. Eles são muito especiais mesmo, né? Eles têm uma verdade, eles olham pra você, eu gostei, não gostei. E são alegres, né? Muito alegres, assim, eu tenho essa vivência perto por causa da minha mãe. Minha mãe é psicóloga, então ela tratou durante a vida dela alguns pacientes com síndrome de Down, e muitos deles frequentavam, assim, o círculo familiar, assim, a gente se encontrava, mas eles são tão afetuosos. É uma delícia mesmo, eles são muito carinhosos. Eles são muito carinhosos. Muito inteligentes, né? E assim, eu acho que essa questão, não pode existir o preconceito, tá? Porque quando você se doa a um ser desse, você vai ver que a quantidade de amor que você recebe é infinitamente maior. E verdadeira. Do que qualquer pessoa que não tenha. E vamos fazer uma pausa para falar em sorriso. Sorriso, Best Care Odontologia, uma odontologia que traz um cunho mais humanizado, um cunho mais espiritualista, cuida da questão até energética da pessoa e tem todas as especialidades, fazemos reconstruções de sorriso, implante, tudo que você precisar. Se você quiser entrar em contato, é só entrar no 3073-0497 ou então através do site www.bestcareodontologia.com. Uma coisa muito interessante que eu queria falar também a respeito do tema, Carol, é a questão da culpa. Você sabe que a gente conhece pais que se sentem assim, um pouco culpados quando eles têm filhos deficientes. Será que foi alguma coisa que eu tomei, que eu bebi, ou que eu fiz? Como se... Nossa, eu fui mal, eu tratei uma pessoa mal, agora por isso que eu tenho um filho deficiente. Mais ou menos isso. Então, vamos tirar essa coisa de culpa do caminho, porque ninguém tem culpa
desse tipo de coisa. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E tem um propósito, como a gente já falou aqui, e não é né? uma coisa para se ter culpa também, Não é né? para se ter culpa. Ter um filho que não segue os padrões normais, entre aspas, não significa que você não tenha uma bênção dentro da sua casa, É né? verdade. E isso também serve para não só os pais, né, Ana? Os irmãos também, porque muitas vezes, assim, os pais se vão, eles desencarnam e os irmãos que ficam cuidando desses... Assumem, né? Então, assim, às vezes o karma que a gente diz, né, é do irmão, pode ser do pai, da Quem mãe. precisa passar por aquela experiência, às vezes não é o pai e a mãe, né? Irmão, tia, tio, a gente não sabe. De repente é alguém da família que precisa conviver com aquela criança, né? Exato. Mas se você precisa conviver, é porque você precisa aprender algo. Então, vamos lá, né? Vamos meter a cara, vamos aprender, vamos querer fazer isso de uma maneira mais amorosa possível e o mais proveitosa possível também, né? É isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu livro, mas antes eu vou deixar aqui o e-mail contato@programaconexãocosmica.com para você ir enviando suas perguntas. E enquanto isso, eu vou falar para vocês do livro dos Centros de Força ao Caminho da Felicidade, que é um livro que está aí em todas as livrarias, ou você pode adquirir pelo meu site www.anatoledo.com.br. É um livro que vem para ensinar você como conseguir atrair com o poder do seu pensamento aquilo que você deseja, mas sem essa coisa de místico e sobrenatural. Então você tem ali explicações lógicas do porquê funciona, do como funciona, e a parte prática, que vai ensinar você passo a passo como fazer para atrair o que você deseja com o poder do seu pensamento, porque, gente, isso é real. O que eu acho legal do livro é bem isso que você falou, né? Ele vai te explicar, você vai entender logicamente o porquê aquilo funciona. É lógico, né? Não é nada sobrenatural do outro mundo, mas é né? que as pessoas acham que aquilo é sobrenatural, mas a hora que ela entende a parte física daquilo, ela fala assim, tudo bem, não é tão sobrenatural assim. E aí vê então eu vou começar a usar. E fácil de conseguir, viu, gente? Não é difícil você atrair o que você deseja. É verdade. E se você está precisando de ajuda, se você tem alguma questão, se você, até com os filhos que sejam especiais, você não está conseguindo lidar com isso sozinha, eu aconselho você a procurar ajuda, para às vezes conversar, equilibrar os seus centros de força. Você pode procurar a Ana também no site, ou então no telefone, qual é? 34732461. Isso, é para consulta esse telefone ou para informações do programa também, tá, Também. gente? Vale a pena falar também dos nossos workshops, né, Ana? Tem um workshop aí, o próximo workshop, dia 26 de junho, corre porque são poucas vagas e a gente tá acabando, tendo viu, muita gente? procura, tá? Chama Ser Amado. É um workshop de meditação coletiva, onde todos juntos vamos fazer esse trabalho para você conseguir atrair aquilo que você tanto quer, que é o amor da sua vida. Exato, um amor que vai te fazer feliz, que vai te trazer paz, luz, uma pessoa que vai trocar com você, não é que você vai virar doadora só. Entra no nosso site que vocês vão ver depoimentos de quem já participou desses workshops, tá? www.programaconexãocosmica.com. E já tem pergunta aqui, tá bom? E vamos ler, deixa eu ver. O Pedro Antônio diz: você acredita que uma pessoa com deficiência física deva se casar, mesmo que não possa gerar filhos? Sua pergunta é muito interessante. Uma vez eu estava vendo um programa de um casal que a menina, o rapaz era deficiente, a igreja não queria fazer o casamento porque dizia justamente isso, né? Nossa. Que a pessoa não tinha condições físicas de procriar. Ora, então, o amor não é algo acima da matéria? Então, ela não pode procriar, mas ela não pode amar, é isso? O amor não é algo acima de tudo isso? Claro que deve se casar assim. O amor é algo muito maior do que a matéria. O amor é espiritual, o amor é de alma. Troca, então, né? Deve se casar. E eu acho também que também é legal, porque assim, a pessoa vai aprender a lidar com outras responsabilidades também. Eu acho bem válido. Muito bom. Tem a Priscila Lima aqui. Ela pergunta o seguinte: ter deficiente na família pode ser considerado um castigo por algo errado que uma pessoa fez em outra vida? E por que alguém recebe castigos de uma vida que nem lembra? Gente do céu, não é castigo, pelo amor de Deus. Castigo, a gente acha assim, não existe essa coisa de Deus punir, tá? Nós mesmos escolhemos o que a gente precisa aprender. Castigo não existe, um tá, absurdo. gente? Que pai é esse que castiga, né? Não
não tem isso, tá? Então, se você pensa por esse lado, tá na hora de você parar de pensar e entender que você, mesmo que você não lembre, você fez essa escolha, porque você precisava aprender algo com essa vivência que você tá tendo. E, gente, por favor, para de negar, porque isso é uma negação, né? Você tem que aceitar o que o universo te traz. E é sempre pro bem, né? Sempre pro bem. Então, a partir do momento que você aceita, você consegue transmutar e aprender e resolver a questão. É certo? isso aí. Aqui a gente tem a outra pergunta da Miriam. Não deu o sobrenome. Do Saulo, desculpa. Há uma lenda em minha cidade de que uma praga que uma pessoa jogou em outra faz nascer vários deficientes em sua família. Isso é possível? Nossa, eu nunca ouvi isso. Olha, se a família, quando recebeu a praga, realmente acreditou naquilo e ficou vibrando aquilo, e na nossa família vai ter sempre... Se ficou vibrando e acreditando, sim, é possível. Agora, se a pessoa deu risada, virou as costas e não acreditou, claro que não. Quando você emite alguma coisa, quando alguém emite uma praga ou alguma coisa do gênero, ela está enviando um tipo de energia que não vai entrar na faixa vibratória de uma pessoa que está acima disso. Exato. É a mesma coisa que você querer ouvir a Rádio Mundial e ligar na Rádio X. Você não vai ouvir, porque é faixa de frequência diferente. Então, se alguém rogou praga numa determinada família, aquela família pessoa simplesmente ignorou, e não deu a menor importância? Não vai acontecer. Agora, se entrou nessa faixa vibratória, curtiu e acreditou naquilo... É verdade. Aí vai. Mas aí eu aconselho a você a desencanar dessa praga e a orar, a rezar pela pessoa, porque ela tá precisando de ajuda. Com certeza. Tá muito ela séria. Tá perdendo o tempo dela pensando na vida dos outros. Isso não é nada produtivo. Então, para você, Carol, a Miriam não pôs o sobrenome. Ela está casada há pouco tempo. Quando pensa em ter filhos, tem o pavor em pensar que posso ter um filho com problemas. Puxa vida, Miriam. Então, né, essa questão é um pouco delicada, tá? Porque, assim, você pode ter um registro dentro de você de uma vida anterior, onde você teve filhos que tiveram problemas e não teve uma vivência muito legal, tá? Não ter uma vivência muito legal é não aceitar isso, não aceitar esse presente do universo que você escolheu, tá? Mas eu acredito que se você para de pensar, toda vez que esse pensamento, na verdade, vier na sua cabeça, substitui ele. E imagina seu filho nascendo com saúde, ele sendo esperto, ele correndo. Imagina uma cena muito bonita que você vai tirar você precisa tirar essa coisa que está embrenhada na sua cabeça, isso, tá? Porque a probabilidade de nascer perfeito é maior, né? É muito maior. Então, não desencana disso, tá? E quando isso. vier, substitui essa imagem, tá? Teu filho vai nascer perfeito. E vai com fé. A gente tem aqui a Ingrid Soares. Tem um pouco de sentimento de culpa quando vejo minha irmã... Tenho um pouco de sentimento de culpa quando vejo que minha irmã não pode fazer as coisas que faço. Como eu posso resolver isso? A gente falou sobre isso agora há pouco, né, Carol? Exatamente. Às vezes os irmãos que têm... eles que ficam responsáveis em cuidar dos irmãos, mas também não é por isso que você vive você é um indivíduo, né? O seu irmão que tem deficiência é especial, é outro indivíduo. Você pode ajudá-lo sim, mas você não precisa se sentir culpado. Não tem que se sentir culpado por não ter o problema, né? Exato. Você tem que ser solidário e carinhoso com aquele irmão, né? Com certeza, ajude-o, tá? Ajude-o. E transforme a sua vida, porque você não precisa se sentir culpada, a culpa às vezes paralisa a gente. E às vezes o seu irmão ou irmã é tão evoluído que fica até feliz de ver que você tá bem, que você pode fazer as coisas, e ela também pode fazer, a irmã, né? Pode também fazer as coisas dentro dos limites dela, mas pode. A gente não acabou de citar o rapaz de japonesinho. Isso é uma outra coisa, né? A gente tem que ficar feliz pelas conquistas que eles têm. E o nosso programa tá chegando ao fim, já! Já tá chegando ao fim? Já chegou, já. Então vamos lá. Então vamos encerrando. A Ana tava perdida no tempo já. No tempo. Vamos encerrando, lembrando que você pode deixar recado pra gente no Facebook, Programa Conexão Cósmica. Entre em contato, deixa uma mensagem, um carinho pra gente. Quem deixou o recado essa semana foi a Ana Lúcia Góes, o Luciano Paes, a Rita de Cássia, Lígia Antunes.
E dizer Beijos. para vocês que vocês podem também acessar o site www.programaconexãocosmica.com. Se você perdeu esse programa ou outros, tá no YouTube. Põe lá no YouTube, Programa Conexão Cósmica. Se que você inscreve tem no nosso canal, gente. todos os programas. Inscrevam-se no canal do YouTube. E deixando claro para vocês que estão abertas já as inscrições para o workshop Ser Amado. Corre, porque Tá acabando a vaga. as vagas são limitadas. Próxima semana, o nosso programa traz um tema muito sério. Pode começar a enviar perguntas, tá? O tema da próxima semana é aquilo que estão sendo chamado de mal do século. É a depressão. Depressão. Sério, gente. Vamos a gente conversar a vai respeito. conversar muito sobre depressão e ajudar você a superar todo esse mal e todo esse problema. Então ok? fica ligadinho na gente até quinta que vem. Até, um Um beijo. beijo fique com grande, Deus. paz e luz na casa de vocês. Amém, beijo. Fly